boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães dessa quarta-feira, né? Nós estamos às vezes na quarta, na quinta, com o trabalho home office, dá pra gente se dar esse luxo aqui na TV também. E hoje trazendo muito conteúdo de primeira para vocês, sabe por quê? Daqui a pouquinho eu vou receber a doutora Carolina Cursi e ela vai falar sobre gravidez depois dos 35 anos. Você já passou dos 35? Já foi mãe ou não? Quer ser mãe? Saiba então quais são os cuidados que você vai ter que tomar, se existe algum tipo de alguma prevenção, se você tem que congelar óvulos, já ela vai explicar tudo para vocês. Ela que é especialista aí nos partos mais lindos. Quem ainda não segue a doutora Carolina Cursi, tem que seguir, viu? E também, daqui a pouquinho, a Raquel, da Davanzo Viagens, vai contar também como está a retomada do setor de turismo aí para esse pós-pandemia. Ficou curiosa para saber? Então vocês não podem perder, tá bom? Ó, lembrando que nosso encontro é semanal aqui na TV, mas todos os dias da semana, todos os dias, 24 horas por dia, estamos lá nas redes sociais do ABC das Mães. Tem o grupo no Facebook, só procurar lá, ABC das Mães. Mais de 46 mil mulheres aqui da nossa região, trocando ideia, falando sobre o universo feminino, materno, infantil e fazendo a nossa economia local girar aqui, viu? Se você quiser ser parceiro, manda e-mail para contato@abcdasmães.com.br, tem o seu negócio aí anunciado para milhares de mulheres aqui da região. Tem também o meu Instagram, que é o @claudialoia. Lá a gente fica coladinha nos stories todos os dias. Eu divido muito do meu dia a dia aqui com vocês e dou diversas dicas, tanto de locais aqui no ABC e dicas de saúde, de beleza, maternidade, tudo lá para vocês. Tem também ABC das Mães Oficial, tem canal do YouTube, enfim. Tudo para que a gente fique coladinha todos os dias da semana. Vou agradecer o look de hoje, gente. Essa blusa é da Camarim São Caetano, uma parceira linda, a Pri. Olha, esse tricô lindo, todo colorido. E também esse brinco maravilhoso. Vou chegar aqui mais pertinho de vocês, olha. Deixa eu virar ele aqui. Aí, esse brinco, gente, é da Magnifique, da joalheria. Maravilhoso, vocês têm desconto, gente, aproveita muito e eles ainda estão fazendo delivery, tá bom? Combinado? Agora sim, olha, a gente vai dar início ao nosso programa, vou colocar aqui para compartilhar, inclusive se você tiver qualquer dúvida para falar com a doutora, pode mandar aqui que eu vou ler seus comentários para ela. Aproveita, mulher, uma consulta praticamente com a doutora Carolina Cursi, ó, só ABC das Mães para vocês. Deixa eu chamar minha convidada, cadê a doutora Carol? Vamos ver, Oi. Vamos esperar ela entrar. Chegou! Boa tarde, tudo bem, doutora? Como é que você está, mocinha? Tudo bem por aí? Eu tô bem, em casa. Nosso programa aqui agora mudou um pouquinho o nosso cenário, né? Home office. Eu vi o seu home office muito bem acompanhado, né? Dorme com o bebezinho, né? Ai, que gostoso! Você assistiu, dormiu com ele essa noite? Eu li o seu post, eu acho que eu também dormiria se eu tivesse uma criança bem pequenininha. Ah, eu com certeza eu dormiria. É gostoso demais, né? E, gente, a doutora tá no hospital de Covid, né, doutora? Trabalhando, parou aí um pouquinho o plantão, pegou o horário aí do almoço dela para dar essa entrevista pra gente aqui. E para falar com essa mulherada que deixou para ser mãe depois dos 35, como é que tá isso, doutora? Tá muito mais comum essa prática de ser mãe, né, depois que consolidar a carreira e tudo mais? Geralmente as idades mesmo, 35, 36, 40 anos, né? Eu acho que isso é super importante da gente estar explicando. Eu acho que aumentou demais, os dados mostram, aumentou em 40% as mamães de primeira viagem acima dos 35 anos. Porém, elas precisam se programar para isso, né, Cláudia? A gente tem que entender que os nossos folículos já nascem com a gente, assim, a nossa quantidade de folículos já vem desde o nosso nascimento. Isso a gente não tem como repor ao longo da idade. Então, isso é super importante que a gente deixe bem claro para as pacientes. Não tem problema você postergar a maternidade, desde que você se programe para isso, né? Você, eu quero engravidar mais tarde, eu vou congelar óvulos, eu vou fazer meu acompanhamento médico. Será que eu estou preparada para ter uma formação fetal, eu passar por um abortamento? Então, a gente precisa se programar. A nossa primeira queda da reserva ovariana é aos 32 anos.
depois aos 35 e depois aos 37. Então, quem tem o sonho de postergar a maternidade, corre congelar. Isso é o que a gente tem que primeiro orientar. Então tem que ser, na verdade, o congelamento tem que acontecer ali até os 30, 31 anos, mais ou menos, né? Não, não é até os 30, 31. É que as quedas começam a partir de 32, né? Mas, por exemplo, eu tive semana passada mesmo 3 pacientes que congelaram com 40 anos, na data limite de começar a ter muita má formação. O problema é que a gente só congela aqueles óvulos que vierem bons, que vieram com boa qualidade, né? Que vieram maduros, que a gente chama numa fase certa do ciclo celular, né? Então, por exemplo, a minha paciente captou 5, mas ela só conseguiu 2 bons. Então, ela faz mais um ciclo para ir captando e guardando, captando e guardando. Então, isso que é importante. Nada fala pra gente, em regra ou em lei, que assim, a mulher não pode congelar depois dos 35. Não é isso, tá? Eu tenho várias pacientes que congelam, inclusive aqui mesmo no plantão, quando as médicas conheciam e sabiam que eu trabalhava com isso, eu mesmo congelei médicas de 36, médicas de 37, que realmente estão postergando a maternidade. Perfeito. Agora, doutora, indifere, por exemplo, eu tive filho aos 29 anos, né? Uma mãe que foi mãe cedo aos 25 e depois decidiu focar na carreira. E aí ela quer ter o segundo filho ou terceiro depois dos 35. Ela também precisa congelar os óvulos ou essa mulher que já teve uma gravidez anterior está um pouco mais segura se quiser ter outra gravidez mais tardia? Não, ela também tem que congelar. Ela também, assim, não é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala o tender, impõe uma coisa muito mais séria, né? O que eu falo para as minhas pacientes? Se você tiver a tranquilidade de, por exemplo, passar por um aborto, entender que foi uma má formação, aí tenta de novo, aí você não vai congelar. O problema é que a gente nunca está preparada para passar por um aborto. Isso que é a grande dificuldade. Então, quando você vai engravidar, depois lá mais tarde, com 40, mas você engravida com óvulos de 35, sua taxa de sucesso é dos 35 anos. Sua taxa de sucesso é aos 37 anos, que é da idade que você congelou os óvulos, e não da gestação. São diferentes. Entendi. E, doutora, o congelamento dos óvulos, ele garante... Porque existe a mulher que só congela os óvulos e a mulher que congela o óvulo e o embrião. Especialmente aquelas que têm algum problema de genético na família. E isso dá para ser definido com esse tratamento, nesse congelamento. Porque acho que o maior medo das mulheres que também querem ser mãe mais velhas, não só o fato do aborto por má formação, que ocorre naturalmente, né? O corpo humano ele é sábio e quando não tá alguma coisa ok, o aborto acontece. Mas com má formações mesmo, problemas genéticos, e aí no congelamento é possível escolher os óvulos para que minimize esse possível problema do embrião ou tem que escolher os dois? É assim, quando a gente fala em congelamento de óvulos, a gente tem que entender que a gente pode ter uma perda. Então, quanto mais eu congelar na forma de óvulos, a hora que eu descongelar, a gente fala de desvitrificação, né? Que você vai deixar ele a temperatura normal para fazer o procedimento, você pode ter uma perda. Tem alguns trabalhos que falam em até 25% de perda. Então, a cada 5 óvulos que eu congelar, 1 eu posso perder, né? Então, a gente tem que entender isso. Porém, o embrião, ele é mais compactado, ele tem mais célulazinhas do que o óvulo. Então, ele passa por um descongelamento melhor que o óvulo. Eu costumo explicar para minhas pacientes que o embrião é mais forte que o óvulo. Ele tem a célula do papai e tem a célula da mamãe. Então, ele é um monte de célulazinha que dificulta que se forme gelo lá dentro. Então, a hora que ele volta à temperatura, não eclode nenhum líquido lá dentro. Por isso que o embrião, ele aguenta mais do que óvulos. Tá. E aí eu posso, então, eu posso fazer tanto a prática de congelar só o óvulo e depois, quando eu for engravidar, aí sim a gente usa o embrião do parceiro, ou eu posso já deixar congelado os dois. Exato.
Exato. Fecundado, né, que diz. Por exemplo, no meu caso, quando eu congelei óvulos. Eu era solteira, não estava num relacionamento sério para poder, porque o embrião ele requer muitas leis, né? Você é responsável por ele por lei 3 anos. Por exemplo, se vocês deixam tudo por escrito, o casal deixa. Se um morrer, o que vai acontecer com os embriões? Eu posso engravidar depois que meu marido morrer? Se a gente se divorciar, o que vai fazer com esses embriões? Então, tem várias leis e orientações que a gente tem que deixar tudo por escrito, entendeu? Então, a gente não pode só fazer e depois deixar lá. Já o óvulo, como é só da mulher, vamos supor, eu tô com 34, eu congelo os óvulos, e aí com 36 eu engravido naturalmente e vai uma gestação até o final. Mas eu tinha óvulos congelados. Eu simplesmente posso ligar para o laboratório, falar, olha, eu quero descartar os meus óvulos congelados com 34 anos. Entendeu? Porque é só um gameta seu. Embrião, não pode. Embrião tem que estar papel assinado, tanto da mulher quanto do homem. É mais sério, né? Porque já começou ali alguma coisa, né, doutora? Mais ou menos isso. Eu acredito que também já tem vida ali, sim. Exato. E doutora, e é possível escolher a genética, então, desses embriões? Por exemplo, que, como eu estava falando, o maior medo é a mãe, por exemplo, que ele tem alguma síndrome. Eu consigo, nesse exame, já ver se esse embrião, se ele tem algum tipo de má formação e se acontece isso, como é feito? Tá, então vamos lá. Por exemplo, você congelou embriões e você tem 40 anos. E aí você quer saber a genética. Existe um exame que a gente faz da análise genética pré-implantacional. Então, quando o embrião está lá no 5º dia de desenvolvimento, ele chama de blastocisto. Tem uma camadinha externa que vai dar origem à placenta, que a gente pode ir lá, pegar uma célula e ver a genética. E aí vem um laudo pro casal. Olha, esse é um embrião, uma menininha, um menininho bem formado ou não. Olha, esse tem muita alteração genética, cromossômica, que é compatível com o aborto, então não dá para transferir. Entendi, já é possível ver nesse exame, então, né? Sim. Doutora, deixa eu te falar que tem uma pergunta aqui, ó, da Adriana, socorro. Ela tá perguntando se aos 44 anos é muito tarde para congelar. Então, é assim, ó, 44 anos, a sua taxa de sucesso de engravidar com óvulos próprios é 1%, segundo os estudos, tá? Então, às vezes, é preferível que ela avalie a parte anatômica e tente engravidar naturalmente, porque daí aquele folículo, ele conseguiu crescer, ficar dominante, ter o material genético dela bom, encontrar com o espermatozoide, formar um bom embrião e passar de um período de má formação. Se você ficar tentando no artificial, talvez ela não consiga muito sucesso. 44, ela me pegou bem na pergunta mais difícil, né? É bem limite, assim. É quando as clínicas geralmente já começam a falar em óvulos doados pela taxa do insucesso. Não que ela não possa tentar congelar óvulos ou congelar embriões. Não tem. A única norma que tem do CFM é o seguinte, Cláudia. Idade limite para engravidar é 50 anos. Acima disso, ela vai precisar de uma junta médica que responsabilize pelo pré-natal, pelo parto, acima dos 51 anos, tá? Então, é que não tem muita coisa assim. Não é que eu posso falar para ela não pode. Não existe não pode. O que ela tem que estar ciente é dos riscos e das taxas de sucesso. Se der certo, ok. Se não der certo, ela não pode ter aquela sensação do tipo, ai, doutora, a senhora sabia que ia dar errado, eu gastei com medicação, eu usei medicação, eu tentei captação e não sobrou nada. É isso que a tentante não pode ter, esse sentimento de que foi enrolada, de que não fizeram nada, ou que só gastaram o dinheiro dela. Entendeu? Então isso é super importante. Perfeito. Agora, doutora, sabe o que eu percebi do nosso bate-papo aqui? Eu acho que o maior risco de uma gravidez após os 35 é o risco do aborto espontâneo, né? E não só da má formação, porque o aborto acontece pela
má formação. Às vezes as mulheres têm muito medo da má formação, enfim, e não do aborto, mas o maior risco é esse, na verdade, né? Tem estudos que falam de taxas de abortamento, Clau, na primeira gestação após os 35, de 27% a 35%. Tá. E se for uma segunda, terceira gestação? Aí não importa, não é o número de gestações, é a idade do óvulo. É isso que a gente precisa entender. A idade do a mulher óvulo. É a idade. Sempre o fator de sucesso para paciente é a idade. Tudo é a idade. Para a mulher é a idade. Olha, gente, mais uma que a gente perde para os homens, né, doutora? Agora. Mas o deles, então, acima de 50 anos, começa a diminuir a qualidade do espermatozoide, tá? Que é até a idade que eles podem ser doadores de sêmen. Então já tem estudos dizendo que tem alteração na qualidade, sim, do sêmen acima dos 50 anos. Então não é só com a mulher, menos mal. Agora, doutora, uma vez que a mulher então decidiu que quer ir atrás de congelar os óvulos, quais são os primeiros passos? Quais são os exames que ela tem que realizar? É dolorido, não é? Como funciona esse trâmite? É claro que a gente vai esboçar rapidamente aqui, mas só para a gente ter uma ideia e passar essa ideia para elas. Então vamos lá, vamos supor, eu resolvi que eu vou postergar a minha maternidade, eu resolvi que eu vou congelar óvulos. O que ela vai fazer? Então primeiro é procurar uma especialista em reprodução humana, conversar com a sua ginecologista. Olha, doutora, a senhora faz esse tipo de atendimento ou a senhora tem uma especialista que a senhora encaminha? Porque o que eu vejo muito no meu consultório? Pacientes que não conversam com a ginecologista dela e vai passando o tempo. Quando vem pra gente já especialista, já passou da idade. Então, a primeira coisa é esteja com um profissional da área da reprodução humana. Um ginecologista que se especializou em reprodução humana que possa te dar esse tipo de atendimento. É a primeira coisa. Segundo, marque a sua consulta com ele, né? Então, marca a sua consulta com o especialista para fazer os exames. Acho que o principal exame que elas perguntam e que elas têm medo é a histerosalpingografia, que é o que vai avaliar as tubas. Para a gente congelar óvulos, não precisa desse exame, pode ficar tranquila. O que a gente vai precisar primeiro de tudo, um perfil vaginal infeccioso, onde tem clamídia, neisseria, gonorreia, micoplasma, ureaplasma, e eles têm validade de 6 meses. A gente vai precisar de um perfil de DSTs, então HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, HTLV. A gente vai precisar do Zika, que agora é uma nova norma, tá? Então tem que fazer Zika, se a paciente tem ou não, então isso é importante. E tem validade também o Zika de 30 dias e a DSTs de 6 meses. E um perfil hormonal, para a gente saber como é que está a reserva dela. Ela tem um FSH alto, ela tem um AMH, que é o hormônio antimileriano, que fala da reserva ovariana baixo. E isso a gente consegue mais ou menos pressupor a resposta dela. Como é que essa paciente vai responder perante um tratamento de congelamento de óvulos ou de embriões. Perfeito. Olha, pelo que eu vi, então não é nada dolorido, nada daquela coisa que a gente vê em filme às vezes, né? O congelamento de óvulos, então, é mais tranquilo. Eu acho que duas coisas que, assim, tem muito mito na reprodução, Clau. Eu acho que esse espaço que você abre para falar, para explicar para as mulheres, eu acho que isso é muito importante. Primeiro que é muito mito, tudo fala que é muito difícil, e hoje em dia os tratamentos não são tão mais caros, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso. Às vezes, elas nem vão no médico achando que são extremamente caros. Tem vários projetos, tem várias maneiras da gente tentar ajudar, né? Então, isso que eu acho que você está de parabéns, porque você sempre leva uma informação muito bacana para suas seguidoras, né? Eu sempre te acompanho, então eu acho que isso é muito bacana. Você está de parabéns por estar abrindo esse espaço para essas mulheres, né? Ai, obrigada. E a gente gosta de bater esse papo, né? Porque antigamente as mulheres iam ali conversar com as amigas para tentar entender, ou não tinham a informação. Hoje em dia, que bom que nós temos a internet, as redes sociais, para poder disseminar essa informação. Quanto mais informação a gente tiver, mais sucesso, mais mulheres felizes nós vamos ter por aí, não é? Fazer tudo isso crescer, enfim, cada um tem informação aqui. Agora, tem mais uma pergunta. A Juliana Carreiro. Ju, beijo.
No ABC, existem clínicas que fazem esse congelamento de óvulos e o custo em média, aí depende, né? Existem clínicas aí sim no ABC, tem em Santo André, tem na faculdade, tá? Então isso existe, tá? O problema é que valores, Clau, pela rede social eu não posso, o CRM me proíbe. Eles falam que pode ser uma concorrência desleal e você vai estar Claro. iludindo o paciente. Então, por lei e por obedecer, você já me conhece o meu perfil, né? Então, assim, eu não posso realmente falar para ela, assim, mas assim, não é um absurdo que todo mundo tem um imaginário coletivo que é um valor absurdo. Tem vários lugares que fazem projetos, que tem campanhas, então é bem legal. Acho que se elas forem atrás, elas conseguem realizar o sonho de preservar a maternidade. E é uma vida, né? A realização de um sonho para elas, né? Agora, doutora, uma vez que essa mulher, então, conseguiu engravidar aí depois dos 35, com congelamento ou sem, como é o pré-natal de uma mulher após os 35? Eu tô perguntando porque eu vou aproveitar, sabe? Vai que eu seja mãe aqui após os 35, que eu fui mãe Eu dos dois acho que ali. tem um desejo aí escondido de vir o caçulinha. Será? Ai, meu Deus, ó, porque eu fui mãe antes dos 35, eu não sei como que é depois, deixa eu saber, né? Vamos aproveitar, doutora Carol, aqui. Então, assim, no pré-natal, a gente faz um pré-natal bem mais de perto, né? Por quê? Porque pode ter as comorbidades. Então, a gente tem que avaliar a parte de diabetes, avaliar a pressão, avaliar se essa mãe já fazia exercício físico ou não, né? Tudo isso, mesmo para quê? Para ela se sentir tranquila, se sentir segura e ter um excelente parto, né? Isso que é o mais importante, né? Não tem mito. Não pode falar assim, acima dos 35 eu só posso cesárea. Mentira, não existe isso, tá? Não existe. É possível, inclusive, ter um parto normal após os 35, uma gravidez sem nenhum tipo de intercorrência, né? Exatamente. Agora, curiosidades. Ó, gente, se vocês quiserem mandar perguntinhas, pode mandar que eu tô aqui online, tá? Agora, uma curiosidade, doutora. Qual foi o parto, qual foi a mulher que você fez o parto com elas tendo mais idade? Qual a mulher mais madura que você fez um parto? 51 anos, que engravidou naturalmente. Acredite se quiser. Sabe que eu tive uma... Gente, eu tive uma tia que é com 49. Mas minha tia engravidou assim, naturalmente. Eu falo, que delícia. Porque aí eu falo, Deus quis, né? Mas a gente tem que entender que isso é uma estimativa bem baixinha, né? Bem pequena. E transcorreu tudo normalmente. Era o primeiro filho, normal. não, né? Não, era o terceiro. Terceirinho. Ela achou que aos estava 51. Ela achou que estava entrando na menopausa e foi no consultório. Gente, olha que máximo. Demais. Aí, como eu faço ultrassom na minha consulta, eu pus a ultrassom e falei, meu Deus, será que eu tô vendo o que eu tô vendo? E ela deve ter caído para trás também, o marido. Os filhos já eram grandes? Elas falam assim, doutora Carol, seus olhos falam tudo, né? Aí conforme eu fiz assim o ultrassom, eu olhei e falei, doutora, o que foi? Eu falei, eu vou colocar um som aqui pra você. Aí eu coloquei, ficou tudo. Meu Deus, olha que máximo. E coisas assim, da vida, né, natureza. Tive uma em 17 anos de formada. E hoje em dia, doutora, a maioria das mulheres, a maioria das suas pacientes tem que média de idade? 40, 43, é a minha média aí das pacientes. Das que estão postergando então, são mães. E aí, estão postergando a maternidade, né, doutora? Porque agora a mulher... eu vou fazer isso, né, Clau? Eu tô bem de olho. Eu tô vendo, já ela tá de barriguinha aí. Não é? Olha aqui. Mas eu tenho óvulos congelados, tá? Ó, ainda já tá com um passo à frente. Mas sabe o que é o mais bacana disso? Que agora, com a modernidade, né, com o que a ciência trouxe, é possível essa mulher... O que eu acho que há uns 15 anos atrás, na época da minha mãe fala... Minha mãe me teve com 38, né? Ela fala, eu fui mãe velha. Eu olho para ela assim, eu falo, imagina, é a idade atual agora, né? Que as mulheres estão sendo quando mães, eu me formei, a gente usava muito esse termo, primigesta idosa.
porque era acima dos 35. Aí eu falava, Meu nossa Deus. senhora, meu Deus. Isso foi há 17 anos. Então a gente vê que ao longo do tempo isso está mudando, né? Isso é uma coisa natural mesmo de mudar. E que bom que a medicina acompanhou toda essa evolução e está trazendo cada vez mais melhores tratamentos e um melhor suporte para essa mulher que deseja essa maternidade aí após aos 35, né? Então, a Aline comentou aqui, a Aline me conhece bastante, olha ela. Cláudia adoraria uma surpresa dessas. Uma Olha, gravidez eu não aos queria 51. falar nada, mas olha, eu acho que a mosquinha de querer ter um bebezinho tá chegando aí, hein? Deu uma picadinha na Cláudia. Ah, eu tenho. O pessoal fala que eu sou louca. Esses dias eu fiz um post no ABC das Mães, teve muitas mães que comentaram aqui. Eu queria saber delas como que elas fazem para ter certeza de que não querem ter mais filhos. Eu acho o máximo mulher que faz laqueadura. Mas quando eu sonho que eu fiz uma laqueadura é um pesadelo. Eu acordo assim, ó, Mas sufocada. você sabia que é o maior índice de arrependimento para gente ginecologista são as pacientes que fizeram laqueaduras. Tenho várias pacientes que fizeram laqueadura e ou estão num outro relacionamento, ou elas mesmas morrem de vontade de ter o próximo bebê. Tá vendo? E existem outras formas de, né? Às vezes o homem pode operar, ou se os dois ainda não têm essa certeza, tem tantos métodos contraceptivos aí bacanas, né, doutora, que elas podem lançar Coisas mão aí. bacanas, né? Coisas bacanas e que não vai alterar o fluxo, que vai ficar melhor para elas, né? Então, eu sou um pouco contra a laqueadura, assim. A gente tem que tomar muito cuidado em qual paciente fazer a laqueadura, né? Exatamente, porque ó, gente, é pra sempre, viu? Eu não sei, é o que eu perguntei lá no post para elas, eu não sei como vocês conseguem ter essa certeza toda aí. Agora, já que a gente falou um pouquinho de métodos contraceptivos, então a mulher que decide engravidar, se ela faz uso de contraceptivo, a pílula ou o dispositivo intrauterino, quanto tempo antes ela tem que parar de usar esses métodos para que o organismo, ditado popular, se limpe para que ela possa receber aí uma gravidez? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, realmente é um ditado popular, não existe se limpar, porque a gente toma o anticoncepcional, 24 horas ele sofre a metabolização, se eu não tomo de novo, acabou. Acabou. O que vai mudar é como é que é a volta da produção hormonal dela. Então, vamos supor, ai, doutora, eu tenho DIU, eu quero fazer o meu congelamento. Não vai precisar mexer no DIU, tá? Então, quem tem DIU e quer congelar óvulos, vai fazer o tratamento com o DIU. Quando eu quero engravidar, a orientação correta é que 3 meses antes, ela comece com ácido fólico, vitamina D, antioxidantes, que isso vai melhorar para ela o estado dela, para ela poder engravidar mais saudável, tá? E aí, eu já tive pacientes que largaram a pílula e no mês seguinte, pá, engravidou. Como eu já tive. Tomei até um susto. Eu pensei que ia demorar. Eu falei, mas já? Pois é. E como eu já tive pacientes que passaram mais dos 6 a 8 meses que a gente dá em média e que não engravidaram, e aí a gente precisou entrar com tratamento. Legal. E aí também, hoje nós falamos só das mulheres que querem ser mães aí após aos 35, mas depois, gente, dá pra gente falar aí dos possíveis tratamentos para induzir ovulação, enfim, outros tratamentos agora para as mulheres com dificuldade de engravidar. Na verdade, o tema de hoje, né, doutora, foi a prevenção de conseguir levar uma gestação adiante após os 35. Mas depois eu vou encher o saco da doutora aqui, tirar ela um pouquinho do plantão ali, para a gente falar também sobre a fertilização, né? Sobre os tratamentos para que essas mulheres consigam engravidar, né? O sonho da maternidade, ele é muito possível hoje em dia, né? Tem tanta coisa, né, doutora? Eu falo para as minhas pacientes só uma coisa. Só não é mamãe, só não realiza o sonho da maternidade aquela que desistir. Então não pode desistir. Aquela que persiste, aquela que vai atrás, que faz todos os tipos, abre os horizontes para todos os tratamentos, consegue sim realizar o sonho da maternidade. Não desistam, viu, meninas? Procurem orientação, vão aos médicos ginecologistas. Se você, de repente, não se identifica
ficou com um, procure outros, tem tantos aí, né? Use o ABC das Mães para informação, por favor, porque a gente coloca muito ali informação de primeira para vocês, sempre com excelentes profissionais aqui no programa, e realizem seus sonhos, seja aos 20 ou aos 40, não importa, né, doutora? A gente costuma falar que a gente tem uma hashtag desistir jamais. Para realizar o sonho da maternidade, a hashtag desistir jamais, Clau. Nunca. Agora, doutora, eu vou pedir para você deixar o seu Instagram. É lindo, é inspirador, porque a gente vê as gravidinhas ali alcançando o sonho, né, do parto ideal. O mais legal é isso, os planos de parto ali. Eu sigo a doutora Carol. A gente pode deixar o seu Insta aqui, porque é muito inspirador. O meu Insta é @doutora_DRA.CarolinaCursi. Doutora.Carolina Cursi. E a doutora também, que é uma das embaixadoras ali da Lanzinó, né? Ela promove aí a amamentação prolongada. A gente bate muito nessa campanha aí, é muito bacana. E uma última pergunta pra gente encerrar, doutora. A mulher que é mãe depois dos 35, vamos falar de amamentação, que é tão importante. Ela consegue amamentar também? Tem essa dúvida aí no ar, né? Consegue, muito, sim. Né? E eu vou aproveitar o seu espaço, vou roubar o seu 1 minuto e vou falar. A OMS publicou, acho que não tem uns 2, 3 dias, sobre se a mãe positivar Covid, continuem com a amamentação. Não é para parar com a amamentação, tá? Vou deixar o gancho aqui, porque se você quiser, depois, num outro dia, a gente explica sobre a amamentação e Covid. Mas não parem, por favor, com a amamentação dos nossos bebezinhos. Combinado. Amamentem sempre, gente. O leite materno é o melhor. Não existe leite fraco, não existe idade. É insistência, né? Não parem de tentar amamentar. A mesma coisa do engravidar, né, doutora? Tem que insistir. Insistam. A gente tem que entender, né? A gente tem que entender que a mamãe vai estar aprendendo a amamentar e o bebê vai estar aprendendo a mamar, né, Clau? Exatamente. E sem pressa, viu, gente? Sem pressa, dá para vocês fazerem. Um dia de cada vez. A gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá conta, né? Sempre. Gente, obrigada, doutora, por ter, né, prestado esse tempo aqui valioso, que a gente sabe que nessa corrida aí contra o Covid tá suado, mas obrigada por ter esclarecido aqui pra gente, viu? Um pouquinho aí sobre gravidez após os 35. Eu que agradeço para você, para toda o pessoal daí do ABC das Mães. Fico à disposição. Você sabe que você é uma querida, né? Adoro conversar com você. Adoro a leveza que você leva ao seu Instagram. Você está de parabéns. Influenciadora digital é muito importante para levar muita informação para as mamães. Muita. E você vai ver um monte de mulher com 40 indo na minha onda. A gente vai ser tudo as mães mais velhas. Obrigada, viu, doutora? Um beijo, ó. Fica com Deus. Muita força aí no seu trabalho, viu? Obrigada por tudo. E eu sigo aqui no meu plantão. Segue. Um beijo, obrigada, viu?